foi curada, porque pediu um negócio para aquele rapaz, aquele menino lá. Então, não, esse tipo de santo é partido, isso tem filhos, isso é criação do catolicismo, isso aí é outra história de religião, história de igrejas. Você vai ver um monte de coisas que foram criadas. Então, tem nada por causa da graça divina dada por meio de Jesus Cristo. Se não fosse o sacrifício de Jesus, onde é que está aqui a questão do não pecar? Por todos os pecadores, Deus não seria misericordioso com todos os que pecam. Então, Deus, não adianta, Deus é misericordioso com todos os que pecam. Quer sejam grandes e pequenos, cultos ou incultos, reis ou plebeios, como se diz, pobres ou ricos, miseráveis, não pecou, passou a régua. Diante de Deus não tem privilégio. O que é que resta para essa categoria? Culto, inculto, doutores ou analfabetos? Não, é reconhecer o seu reconhecer o que tem chance para você. Você tem direito, tá? Vamos lá. E aqui vem. Portanto, o apóstolo Paulo explica. Agora vamos para o Paulo. A gente está aqui só estou fazendo aqui só um aquecimento com vocês para outras matérias que haverão de vir. Então, o que é que diz aqui o nosso querido Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9? Ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ponto. Isso aqui foi o versículo que saltou os olhos do Martinho Lutero. A gente vai ver isso mais tarde, na parte da tarde. Saltou os olhos dele. Foi a salvação pela graça. Tá! Eu não preciso de sacrifício nenhum. De me ralar, sair rolando, né? As 365 pecados da Igreja da Penha, lá no Rio de Janeiro, e dizer que eu estou pagando promessa. Não precisa disso. Isso não traz salvação. É isso de fraturas. Ou as próprias indulgências que a Igreja Católica tem feito. Foi a venda de indulgência. Aí descobriu salvação pela graça. Não pode. Obras. O que é que a Igreja Católica prega até hoje ainda? Salvação pelas obras. O que é que o Espiritismo prega? São pelas obras. Faça caridade. Dê comida para o povo. Dê sopa. Porque quanto mais sopa você der, mais você está fazendo o seu caminho do céu. Portanto, a graça é esse mistério que nos faz ser vivificados mediante a fé em Jesus Cristo, sendo que Ele fez o sacrifício por nós, Ele pagou e morreu por nossa culpa. Então, o que era para nós fazermos, foi Jesus que fez. Então, a gente não precisa fazer mais nada. Muita gente não entende. Insiste em não querer entender. Mas como é que pode assim? É fácil demais. Então, eu não tenho que fazer nada. Não tenho que fazer. Essa que é a grande dificuldade das igrejas do Oriente. Ou melhor, das religiões do Oriente. Isso é difícil para um budista. Isso é difícil para um shintoísta, esqueci o falador do bicho lá. Então, é muito difícil, porque eles têm que fazer sacrifício, autocomiseração, autoflagelação, e para me salvar, e se matam, e se surram todos, jogando chicote nas costas. Nada disso aqui. Salvação pela graça. Jesus Cristo pagou já o nosso pecado morrendo na cruz do Calvário. Acabou. E aqui diz mais: o que é graça? Aquela pergunta, afinal de contas, o que é graça? É aquela chance. Graça é uma chance. Que a humanidade precisava para começar de novo. Ou seja, abandonar o passado de pecado e olhar agora para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, é uma chance que a humanidade precisava. Se a gente fosse reportar ao Antigo Testamento, que coisa que a gente não vai entrar aqui agora, mas só para ilustrar, a gente vai ver que nós vivíamos no Antigo Testamento na época da lei. Então, era a lei que você tinha que cumprir a lei. Não cumprir a lei, você estava fora do padrão de Deus. E era correto, era assim. Foi assim que Deus implantou. Como ele viu que não houve não houve condição de muita salvação para as pessoas guardando lei, cumprindo lei. Ele agora diz: agora vai lá, meu filho, você vai morrer numa cruz e agora você vai se santificar por estes aí. Agora a salvação pela graça não precisa mais a lei. Então guardava-se a lei, cumpria-se a lei. Então tudo
tudo pela lei. E a lei, ora ela beneficiava, ora ela apertava, maltratava, dente por dente, olho por olho, roubou, corta a mão, faz isso no islamismo. Então, isso aí foi passando com o tempo, agora é a graça. Então, consumador da fé, responsável pela nossa salvação, agora estamos sem culpa. Foi tirado de nós a culpa do pecado, a culpa das coisas erradas que se fez. Então, rumo agora à presença de Deus Pai, através de quem? De Jesus. Então, o próprio Jesus, a certa ocasião, ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não é ninguém vem. Não é ninguém vai. É ninguém vem. Vê se tem que vir aqui, ó. Falar comigo aqui. Essa é uma das Aí, passagens papai. que o espírita usa, o católico usa e nós crentes usamos, né? Cada um interpretando de uma forma diferente, né? No Espiritismo, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz sexo, ele diz, não, a mulher está falando sobre encarnação, aí outros. Ali é coisa da Allan Kardec, né? Puxando para. Mas, assim, uma questão que me chamou a atenção, porque ela existe três interpretações diferentes, Por enquanto. né? Vai ter mais. Ou que a gente pelo menos tem conhecimento, né? E igual, Que é muito interessante quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, né? Ninguém vai ao Pai, ninguém vai, ninguém vem ao Pai. Ele tem que vir a mim, tem que reconhecer esse caminho. Senão não tem jeito. Tem que reconhecer Jesus como Salvador. Isso aí até hoje, eu sei que é pedra no sapato para muita gente. Né? Principalmente os intelectuais. Vamos lá. O preço estipulado por Deus e cumprido de quem? Cumprido de Jesus. Ora, João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, né? E o outro de baixo, que é 10, 14, diz o seguinte: se não havia sequer um justo para pagar o preço estipulado por Deus para a salvação da humanidade, então, como a humanidade poderia ser salva? Como é que ela poderia ser salva? Qual é o jeito que a humanidade poderia ser salva? Não tinha jeito, a não ser dessa forma. O que diz aqui em João? Começando pelo verbo, né? Essa palavra aqui é muito interessante. No princípio era aquele, na minha tradução diz, no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, Jesus já estava em Cristo desde o princípio. Eu sei que isso aí é novo também para muitas religiões. Muitas religiões. Quando Deus diz, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. Como é que façamos? Se foi Deus que fez. Porque ali, no sentido espiritual, já havia a presença de Jesus, do Espírito Santo, façamos, né? Verbo no plural, todas as filhas do verbo no plural, no veneno no singular. Eu faço o homem, passamos o homem. Então, a mesma coisa tem aqui João escrevendo isso. Quando ele disse que no princípio era o verbo estava no Deus, o verbo era Deus, no princípio é aquele que é a palavra e a palavra. Ele estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava com ele desde o princípio. Nesse princípio aqui, nesse princípiozinho aqui, de Evangelho de João aqui de Jesus, não, é o princípio de Gênesis. Lá a formação de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Então, isso aqui já vem desde aquela época. E 10, 14 diz: aquele que é a palavra estava no mundo. Aquele que é a palavra estava no mundo. Quem é que estava no mundo? Era Jesus. Ele não é Deus. Né? Então, aquele que é a palavra, que é verbo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu.
Veio para o que era seu e os seus não receberam. Foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus veio para os judeus não acreditaram nele, não aceitaram, não receberam. Tá? Contudo, aos que o receberam, agora a gente entra no pacote. Aos que o receberam, aos que creem em seu nome, Deus o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne, veio entre nós, vimos a sua glória, glória como um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Então, aqui é uma palavra que refere sempre, sempre, sempre a Jesus. Jesus que esteve aqui com a gente, Jesus que estava lá no princípio do sobrenatural de Deus, e que depois ele vem agora de forma natural. Toda aquela história que a gente já sabe de gestação, de nascimento, de concepção. E aí, o Verbo e Deus são a mesma pessoa. Aqui, né? O Verbo se fez carne. Qual foi o Verbo que se fez carne? Está aqui escrito Jesus Cristo. Ou seja, se fez homem e habitou entre nós. Jesus teve cansaço, teve sono, dormiu, teve fome, teve sede. Mas era Deus. E é isso que muita gente não entende. É isso que o Espiritismo não quer tomar isso. De maneira alguma, Jesus era um iluminado, mas ele não era o Salvador. A salvação não vem através dele, a salvação vem através das suas obras. Jesus, o catolicismo, é quase um Salvador, mas tem que pedir uma mãozinha à mamãe, tem que falar com a mamãe para ver se a mamãe autoriza. Então, aí vem aquela parte que resolve. Mas se eu não pedir a mamãe, fica difícil. Então, são invenções. Vamos lá. O apóstolo João admitiu que Jesus Cristo era Deus. Acabou. João 14, 16 a 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Ninguém vai, não acabei de citar. O apóstolo João afirmou sua igualdade com o Pai, o Deus eterno. Novamente, uma citação de Jesus: eu e o Pai somos um. Os discípulos às vezes ficavam assim, meio tonto, meu Deus do céu, que confusão. Nós estamos aqui com esse homem, lidando com ele, trabalhando com ele, dormindo com ele, andando com ele, viajando com ele, comendo, bebendo água com ele. E aquele lá que vem, por cada saída, que a gente fica tonto. Ele e o Pai somos um. Senhor, mostra-nos o Pai. Ai, Jesus chega e olha aqui, diz: puxa vida, eu estou há tanto tempo com você, sem morrer. Pai ainda. Ô, bichinho pancado. Olha para mim que você está vendo, papai. Você entende isso? Quando a gente chega ao conhecimento da palavra de Deus, isso fica fácil. Mas enquanto não chega, é difícil, né? É duro. Principalmente quando a gente tem outras religiões, filosofias, outros adendos, outros livros auxiliares da Bíblia, como o Espiritismo usa, né? O livro dos Espíritas, as psicografias dos famosos aí da Bíblia, sejam eles nacionais ou internacionais, então isso aí vai complicando, né? Então, é isso que Jesus era e é. Estão falando aqui de coisas um pouco históricas, mas ao mesmo tempo trazendo para o presente. Jesus é Deus. É isso que a gente tem que ter convicção. É isso que deu um nó para muitas pessoas de não tolerarem nos países o cristianismo. Jesus é Deus. O próprio Espiritismo, né, que é a religião também internacional, você encontra na Europa inteira, na América inteira, muito forte. Jesus não é Deus, Jesus é um iluminado. É um dos filhos de Deus. Vamos lá? Conhecer a Deus através de Jesus é o caminho. É o caminho. Foi ele que disse, né? Qual é a melhor? Aqui vem as perguntas, né? Qual a melhor maneira de conhecer a Deus? Qual a melhor maneira de entender seus propósitos? Qual a melhor forma de compreender porque ele fez do jeito que fez? Se tem alguma sugestão, faça. Se não fosse desse jeito, para fazer do jeito. Tá? Uma pergunta bem capciosa, né? Qual a importância de tudo que fez? Para tudo isso aqui existe uma resposta. E a gente pega essa resposta onde? Na Bíblia. Não tira só uma resposta que a gente poderá criar. Né? Qual é a melhor maneira de você conhecer a Deus?
Leia a Bíblia. Você vai encontrar ele aqui. Você vai encontrá-lo. Você vai encontrá-lo no Antigo Testamento, você vai encontrá-lo no Novo Testamento, na revelação através de Jesus. Então, essa é a melhor maneira de você conhecer a Deus. Né? A melhor maneira de você entender o propósito, os propósitos que Deus tem com a humanidade. Pela palavra. A começar pela aceitação do seu filho como Senhor e Salvador. Esse aí é o primeiro propósito. Por quê? Porque as outras coisas, como já diz o versículo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, o que é que Deus quer que nós façamos? Que nós nos preocupemos, em primeiro plano, em ficar a Ele, em servir a Ele. Porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Aí, quais são as outras coisas? Sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida futura conjugal, sua vida financeira, são as coisas que serão acrescentadas. As coisas que serão acrescentadas. A melhor forma de compreender porque ele fez do jeito que fez. Pela palavra, não tem jeito. A gente só vai descobrir pela palavra, não é por teoria, por escritos de alguém. Alguns escritos filosóficos, uns caras famosos aí, que achando que Deus poderia ter feito, que ele errou. É como outras pessoas que dizem assim, Deus é poderoso, sabe fazer tudo no mundo, porque ele fez o diabo. Sabe por que ele fez? Essa pergunta? Revelou-se. Existe. Não é utopia. O espiritismo não é chegar no diabo nem no inferno. Né? E acha que não existe. Isso aí é invenção. Como nós. Conhecer a Deus através de Jesus, o apóstolo Paulo disse, ninguém pode conhecer Deus pela sabedoria humana, não adianta, mas pela loucura da pregação. Eu acho chique demais esse versículo. Sabedoria humana, cara, é intelectual, é o top do top dos PhD da vida, da filosofia, da teologia, sei lá, do que for, tá? Mas não entende nada. Ninguém vai conhecer a Deus de jeito agora pela loucura da pregação. E se tiver um doidinho mesmo pregando o evangelho, aí o negócio é bom. Que às vezes você encontra os crentes doidinhos. Mas doidinho mesmo. Sempre deve ter um parafuso a mais, uns dois soltos na cabeça. Pregando o evangelho de Jesus é, salvou, me deu. Fez, me deu paz, e depois você fica assim, meu Deus, o cara não entende nada, não faz conjugação correta, não entende de verbo, não entende de coisa nenhuma, tudo errado. Os antigos pregavam desse jeito. Não tinha conhecimento, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus. É isso aí, é a pregação. E vai, aquilo dá resultado, é a loucura da pregação. Paulo falou sobre isso aqui em Coríntios. Mas somente quando o ser humano se submete ao mundo ou ao modo louco. Quando nós nos submetemos a esse modo louco, é que Deus me faz conhecer. É quando você larga tudo, tira tudo em cima da mesa, limpa, e Deus já limpa esses caras tudinho aqui. Esses filósofos da vida, sejam os antigos, sejam os mais recentes, esses pensadores já li tudo, nenhum deles me alimentou. Eu agora me rendo. Agora chegou o tempo de Deus. É assim que Deus faz. Ela lê tudo, não, porque eu li todos os caras filósofos antigos, eu li Platão, Aristóteles, dizer que lá 10 cartas, e começam a sair falando, aí vem funilando, os pensadores, materialista da vida. Esqueceu do principal. Esqueceu do principal. A dificuldade de conhecer o próprio mundo, de viver. Porque eu li Proust, porque eu li Dostoiévski, não sei o que. Meu Deus, aqueles cursos, aquelas loucuras todas. Depois eu termino de doidar e vai ler Marx. Aí me doida. Assim, conhecer todos esses filósofos, conhecer todos eles. Pensadores. Todos esses pensadores. Sabe? E ter respaldo na hora que for falar. Olha, eles falam isso, defendem isso. Porém, a Bíblia não faz isso.
Sim. Não é errado. O errado Não. é deixar ser dominado por eles e não se apegar e não ter a intimidade e o conhecimento da palavra, que é a vida. Mas não conhecer. Agora tem muita gente que busca nessas pessoas, né, o caminho de Deus. E não encontra, né? E não encontra. Porque não existe. Aí você tem que sair daqui, tá? E entrar nesse modo louco. E até, professor, até conhecer a palavra. Também eu vou até mais além disso. Uma coisa é conhecer, estudar a palavra. Posso estudar e conhecer. E eu posso não ter a intimidade com Deus para ter o verdadeiro entendimento. Porque existem pessoas que conhecem, estudam a palavra para aprender, da mesma forma que estudam esses pensadores. Né? Então, assim, Você não lê a Bíblia de forma intelectual, de né? forma intelectual. Advogado não briga, né? Né? Cita aquela história de Moisés, a mulher que perdeu o filho, foi dormir, amassou o bichinho morreu. Aí no outro dia foi dizer para a outra foi inverter o negócio. Disse, então, meus irmãos, matar o menino. Não mate não, dê para ela. Disse, a mãe ou você. Então os caras usam esses argumentos bíblicos para defesa. E nem a Deus, mas pega aquela coisa toda. Vamos partir o menino no meio. A metade para você, a metade para não, deixa o filho com ela. Então a mãe é você. A hora que diz, deixa o filho com ela, a mãe é sua. A mãe é você. Quer dizer, os ateus, os atores da Bíblia, os intelectuais, eles usam a Bíblia para várias passagens, para fazer principalmente de direito, né? Ok? O apóstolo Paulo diz: ninguém pode conhecer a Deus pela sabedoria humana, né, mas pela loucura. Vamos embora. A loucura da pregação, Mateus 11, 25, 26. Observamos que Deus chama quem Ele quer, como Ele quer. Ok? Deus chama dessa forma. O que foi que aconteceu? Foi justamente essa passagem aqui que disse: Ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos, aos incultos, aos indoutos. Qual era a turma que andava com Jesus? Era a turma pobre, a turma que não tinha conhecimento intelectual. O discípulo de Jesus não era intelectual. Depois é que Paulo se converte, Paulo é intelectual. Então a gente vai vendo que depois vão aparecendo outros expoentes. Mas aqueles 12 que andavam com Jesus eram pessoas simples. Mas, Mas por Lucas, né? Então, você tem pessoas simples. Então, os simples atraem os simples. Porque é uma questão de escalonamento. é por isso também que hoje muitas pessoas a gente ainda encontra, né, dizer, fulano tem um poder aquisitivo maior, então, se para ele, se procurar uma religião, se procurar uma igreja, se procurar uma Bíblia, seria questão de fraqueza para ele. Porque pelo espaço, pelo poder que ele ocupa na sociedade, ou dentro da própria empresa, seria fraqueza. Hoje a gente já encontra algumas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que professam a fé, né? Mas a gente ainda encontra muita resistência. Mas o evangelho está chegando muito. Coisa que a gente não tem aqui em Natal. E Natal ainda está muito bom. Natal é uma cidade ainda que eu considero uma das cidades em termos de ganhar pessoas de nível social, financeiro mais elevado. Você, com esse conhecimento todo, você vai à igreja, você lê a Bíblia. Eu considero ainda que nós estamos muito aquém de outras cidades. Em muitas outras cidades aí pelo Brasil, tem pessoas de alto poder aquisitivo, financeiro, econômico, que já vieram para Jesus. E justamente por isso aí, por necessidade de querer se encontrar. E encontra aqui dentro. É aqui que se encontra. Então está aí. Ele oculta essas coisas aos sábios entendidos, né? Comumente são pessoas, quanto mais sábio, quanto mais entendido, mais há uma tendência a se ensoberbecer, ser soberbo. Tá? Ser muito intelectual, muito cheio da grana, muito cheio daquilo, muito cheio da posição social, então você tem essa tendência. E revela aos pequeninos que são as pessoas humildes de coração.
Muitas das vezes a questão pequenina não está só ligado à pessoa de baixo poder aquisitivo, não. Mas é a humildade de coração, é você ser uma pessoa que você tenha o seu coração para entender, assimilar essas coisas, né, e se igualar aos demais. E não achar, né, que você pode fazer aquela diferença. Então, somos humildes de coração. Pré-requisito para fazer a vontade de Deus. Humildade de coração. Quer você esteja no seu nível aqui, mais baixo, mais humilde, quer você esteja lá em cima. Então, o que interessa é humildade de coração. Pessoa de uma maneira, dois sentidos. Que as pessoas acham, a grande maioria acha, que humildade seria o próprio poder aquisitivo, ou andar, não ter A pessoa pode. desejos. Como é que você vê isso? São ser uma pessoa, uma pessoa simples, ações. Sim. Então, lembra-se, isso é visível. Você pode ter alto poder aquisitivo, você se relacionar com ele. Você precisa, você está tendo no peito, portanto, eu É simples. Sim, tá. Já falou todo mundo aqui, né? Deixa quem não tem dinheiro, porque dinheiro não é egoísta. Assim, as pessoas aqui, Natal é muito comum, eu ovo e alta caviar. Vamos lá. Vamos para frente. É aqui. Ninguém engana a Deus. Porque é o único que pode sondar mentes e corações e julgar invenções. Acabou o papo aqui. Ninguém engana. Não adianta. Não, mas Deus não existe, eu não creio que não adianta. Você não crê, você não acredita, seja lá o que for. Mas Ele é o único que pode sondar os corações, mentes e julga as intenções. Muitas das vezes as intenções elas são reveladas para a pessoa que está do seu lado. Mas só Deus sabe se você está falando a verdade ou se você está mentindo. Então é Ele que julga as intenções. É Ele que sonda a mente. É Ele que sonda corações. Ele julga as intenções. Você está com a pessoa do seu lado dizendo alguma coisa e não é aquilo que Deus está dizendo. Né? Não é isso. Por isso, em João 8, 28, 36, houve um momento em que algumas pessoas creram no Jesus Cristo, não do modo certo, e tiveram que fazer, tiveram uma surpresa ao ver ele fazer essa afirmação aqui. João 8, 28, 36 diz o seguinte. João 8, 28, 36. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, ok, saberão que eu sou. Aqui na Bíblia, eu sou, está com o eu, letra maiúscula, sou, letra maiúscula, eu sou. Ele estava dizendo, eu sou Deus. Quando vocês virem o homem levantado, saberão que eu sou. E nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Vou ficar só nesse pedaço aqui. Quando Jesus, então, faz essa referência, então, automaticamente, muitas pessoas começaram a crer em Jesus. A gente tem, assim, com mais acesso. Então, tem o e-book aqui que vocês têm acesso, né, pela plataforma. Então, tudo que eu vou ministrar hoje, o dia inteiro, é isso aqui. Aqui tem 4 unidades. E eu vou trazer para o conhecimento de vocês um túmulo dessas 4 unidades aqui. Logicamente que vocês têm todo um processo de acompanhamento, né, através da plataforma, que vocês vão ter acesso, ou já têm acesso.
não tem acesso, aonde tem tarefas a serem executadas, mas dentro da estrutura do curso, né, é para que vocês tenham o conhecimento do todo, assim, de uma vez, num dia assim como hoje, a programação é de 8 horas aula, ou 10 horas aulas dele, e depois vocês vão paulatinamente concluindo de acordo com as aberturas, né, que vocês vão tendo, as aulas que vão se abrindo na programação do curso, no acesso que vocês vão ter online. E a gente fica à disposição para tirar dúvida, alguma coisa que vocês tenham necessidade, porque esse é o formato de curso. Curso que presencial é só esse momento de abertura de disciplina, com certeza vocês terão isso em todas as outras disciplinas. Depois vocês têm acesso à hora que vocês quiserem, em casa, ao dia, por aí vai. Essa é uma das vantagens, né, do curso EAD, do ensino à distância, é você ter essa disponibilidade de poder usufruir do curso em casa, em qualquer lugar, a hora que você quiser. Enquanto a parte que eu não gosto é a parte do contato, que você perde o contato com o professor, você tem um contato rápido, né? Mas, por outro lado, facilita que você esteja onde você estiver, você faz essa tarefa, você estuda, você abre. E o curso EAD, ensino à distância, ele veio para ficar. Isso ele começou muito tenuamente, ainda antes da chamada pandemia 2021. A universidade, nós implantamos um curso EAD lá, e foi aquela coisa que a nossa distante era realmente ensino à distância, porque estava muito distante de nós. A gente queria, meu Deus, como é que vai ser isso? O ideal é a presença, a sala cheia, 40, 50 alunos, e você ali, pá. Todos os dias de aula, né, 2, 3 vezes por semana, dependendo da disciplina, né, 1h30, você ali com eles direto, e de repente isso se acaba, e veio a tal pandemia e ficou. E agora as próprias universidades, aqui mesmo na cidade, praticamente é 60% EAD, 40% presencial. Mesmo morando aqui, vizinha à universidade, como você, e não faço em casa mesmo. Então, tem disciplinas que você opta em tê-la como ensino presencial, né? Então, como matéria presencial, ou então à distância, você fica muito à vontade. Então, para vocês, o que veio foi justamente já aproveitando, né, essa modalidade já implantada e já correndo, fluindo, né, com todo o apoio do governo federal, com todas as pessoas, o apoio do MEC, os ensinos à distância, eles têm aí à vontade. Então, por isso nós estamos aqui. Então, nós estamos nessa, e para que nós comecemos aqui o nosso tempo. Vamos lá? Contando aqui com a minha piloto aqui, também tem lá para a primeira aí. Bom, a gente começa com essa primeira unidade, tratando sobre justamente a importância da Bíblia na história. Bíblia, todos nós temos aí. Quem nesse país aqui não nasceu e viu uma Bíblia em casa, umas bem lidas, outras mal lidas, algumas como peça de decoração, aberta no Salmo 91 em casa, e outras já mais folheadas, né, já mais lidas, né? Então, a gente percebe que a Bíblia ela tem essa importância dentro desse contexto civilizatório da humanidade, pegando isso desde os tempos remotos até os dias atuais. Então, ela contém na sua estrutura processo de criação, né? Criação do universo, do homem e da mulher, o nascimento de Jesus na Terra, quer dizer, tudo cheio de acontecimentos, com muitas histórias, aquela divisão clássica que todos nós já conhecemos, nós vamos repetir isso aqui 1000 vezes, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, a Bíblia é dividida nessas duas partes. Então, isso aqui, ela já existe com todos os povos e culturas diferentes.
Então, nós não temos uma Bíblia para uma cultura do Ocidente, uma Bíblia para a cultura do Oriente. Afinal de contas, a gente tem que respeitar as culturas, dizem alguns, né? O comportamento dos africanos é completamente diferente de nós, do Ocidente. O comportamento da turma do Ocidente é completamente diferente da turma do Oriente, seja do Oriente Médio, seja do Oriente Asiático e tal. O pessoal lá, os amarelinhos lá, os japoneses, os coreanos, os vietnamitas e tal. Não, a Bíblia é uma só. Não tem uma Bíblia para adequar, né, ao comportamento cultural de cada civilização. Então, pensava-se antigamente que era assim. Não, vamos fazer uma Bíblia ou escrevê-la que se adeque à cultura. Né? Então, em países, por exemplo, uma coisa muito básica. Então, em países onde a poligamia é rasgada, é tudo isso, é apanhado pelo governo, é cultural, as pessoas já sabem disso, então vamos fazer uma Bíblia, né, que se adeque a essa questão de ordem poligâmica. Então, a Bíblia de lá pode, a daqui não pode. Então, não é. Então, faz a de lá como a de cá, é tudo a mesma coisa. Agora, as questões de ordem culturais, que passam por questões de ordem política, que vão passando por questões de ordem estrutural. Então, a gente tem, né, essa Bíblia, que é o livro mais conhecido, o livro mais lido do mundo. Isso é dito até para ateus. Eles sabem disso, que a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Todo mundo já ouviu falar no tal da Bíblia. Eu sou ateu, mas minha avó, minha bisavó, seja lá quem for, tinha, meu pai, minha mãe. Então, os lares estão cheios de Bíblias. Nós, cristãos, somos especialistas nisso, né? A gente tem a Bíblia do homem, da mulher, do adolescente, do menino, a Bíblia da cura, a Bíblia da promessa, a Bíblia da prosperidade, a Bíblia. Você tem. E é uma só, apenas em vez de se preocupar com esse tipo de estudo, né, foi de focar nesses itens e fazer com que aquilo realce mais. A Bíblia marcadinha, como é que você tem aí, Leonardo, né? Tudo que Jesus falou é escrito em vermelho. Então você já vai ensina. Aqui foi Jesus que falou. Então são preocupações que os homens foram tendo ao longo da história e foram fazendo isso. Tudo que se refere à mulher, eu tenho, a Bíblia da mulher. Então, tudo se refere à mulher, aí está lá, escrito talvez uma outra cor, para focar, para ver aquilo. Fala em cura, a mesma coisa, fala em prosperidade, a mesma coisa, e assim por diante. Então, uma coisa que a gente deve ter sempre é essa questão de o que é que nos leva a ler a Bíblia. Né? O que é que nos leva? Então, cada um tem um motivo. Cada um tem um motivo. Então, você lê a Bíblia por um estudo casual, devocional, situacional, ou quase nunca. Quero só dizer que aqui a gente tem pessoas para todas essas áreas aqui. Só leio ocasionalmente. Me dá vontade assim, eu olho assim para ela assim, vou lá e leio qualquer coisa. Situacional. Estou doente, a situação está pegando, estou difícil, então eu vou lá, o que é que Deus fala para mim? Depende da situação. Estou com minha vida conjugal que não está legal, situação. Estou com minha vida profissional, financeira que não está legal, situação. Então cada um vai tendo os seus momentos, né, os seus motivos. E aqueles que dizem, olha, eu tenho lá uma Bíblia lá em casa, acho que não ali não. Às vezes eu fui lá. Ok? Vamos lá. Então, a gente tem essas situações. Né? Quer dizer, o que foi dito por alguns homens de Deus sobre as Escrituras, ou palavras, ou profecias, ou Bíblia, é tudo a mesma coisa. Sagradas Escrituras é Bíblia. Palavra de Deus, palavra é Bíblia. As profecias bíblicas é Bíblia. Ó Bíblia. Como nós queiramos chamar. Então, o que foi de Davi, lá no Salmo 119, versículo 105, ele disse, já se referindo a quem? Naquela época ninguém chamava de Bíblia. Davi nunca chamou de Bíblia. Salomão nunca chamou de Bíblia. Profeta nenhum nunca chamou de Bíblia. A palavra Bíblia você não encontra escrito dentro dela. Isso é um compêndio, um conjunto de livros que foi colocado depois. Então está aí. Davi disse, lâmpada para os meus pés é tua palavra. Palavra, a Bíblia. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra, para os meus pés.
e luz para o meu caminho. Acabou? Davi encerrou o papo aí. Ele pegou a palavra de Deus e a colocou num ponto de destaque, dizendo: olha, até agora, tudo que eu tenho escrito, tudo que eu tenho lido, tudo que eu sei, pegando os pergaminhos da época, né, que não era nada de Bíblia assim, os pergaminhos, olha, isso aqui para mim é lâmpada para os meus pés, para que eu não caia, para que eu não erre, né? É luz do meu caminho, para que eu não possa andar na escuridão. Esse aqui é o conceito, então, que Davi deu no Salmo 119. Já o Josué, não é aquele que está ali, no Salmo, no capítulo 1, versículo 8, ele disse: não deixe, isso aqui é um conselho, não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Não era a Bíblia que ele tinha na mão ainda, ele devia estar com um rolo de pergaminho, 1, 2, 3, 4, 10, não sei, porque se escrevia muito em pergaminhos, né, até chegar nesse nível daqui. Então, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar, quando? De dia e de noite. Então, vai meditar de dia, meu bichinho, vai meditar de dia e de noite, 24 horas por dia, senão a gente esquece. Tem que gravar, tem que armazenar, tá? Para que você cumpra fielmente tudo o que nele ou nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu acho linda essa promessa. Tem vantagem de Bíblia? Tem. Aqui o prêmio final do versículo aqui. Quando você lê, que você medita, que você guarda isso aqui de dia e de noite, que você cumpre todos os ensinos que estão aqui, tudo certinho, tá? Aí o que é que acontece? Nossos caminhos prosperarão e nós seremos bem-sucedidos. Caminhos que prosperam, vida familiar, vida conjugal, vida profissional, são os caminhos que prosperam. Tá? Então, seus relacionamentos são os caminhos que prosperam. Portanto, vale a pena a gente guardar essa palavra, vale a pena nós meditar nessa palavra, vale a pena. Porque com isso aqui eu estou plantando. Plantando o quê? Plantando uma sabedoria que vem de Deus para que os meus caminhos, os meus projetos, eles possam ser prósperos, eu possa ser bem-sucedido. Aí vem nosso querido, o apóstolo Paulo, já aqui no Novo Testamento, o homem que escreveu as cartas para tudo que é lado, para cristãos que estavam em várias cidades. E vem Paulo aqui escrevendo aos cristãos do Corinto, né, no 1 Coríntios, capítulo 1, 18, porque a palavra da cruz, referia-se Paulo já a Jesus, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É interessantíssimo esse versículo aqui, muito interessante. Ele diz, olha, a palavra da cruz, porque nem todas as pessoas até hoje ainda creem na palavra. Essa história de Jesus morreu na cruz para me salvar, me acaba com esse negócio, eles que está frustrado. Como eu vi isso na universidade? Esse negócio, como você conversa fiado e tal, quer dizer, mas aí vem Paulo já escrevendo, diz, olha, é loucura para os que perecem. Perecer é perecer mesmo, é morrer sem o conhecimento de Deus. Então, isso para eles é loucura, é quase que inadmissível, sei lá. É muito sonho, é muita utopia e tal. Mas, para nós que somos salvos, aí Paulo afirma, nós, vocês, nós todos que somos salvos, tá? É poder de Deus. Então, Paulo dá essa afirmação. Já vem Pedro aqui, escrevendo no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, Senhor, para quem iremos nós? É uma pergunta que ele faz e ele mesmo responde. Eu vou para onde, papai? Eu não tenho para onde ir. Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro é discípulo, aquele discípulo do meu trabalho, todos nós já ouvimos pregações sobre Pedro. E Pedro, então, diz, olha, a gente vai para onde? A gente vai para onde? Tem para onde não. A gente tem que ficar com o Senhor mesmo. Para o Senhor ficar, for, nós iremos. Se o Senhor ficar aqui, a gente fica a vida inteira. Enquanto o Senhor aqui estiver com a gente está junto. Ele fez ali um juramento. Isso aí é uma palavra de juramento. Né? Para onde nós iremos?
Vou para canto nenhum. Porque tu tens as palavras de vida eterna. Vou ficar contigo. Vou ficar te ouvindo. Vou ficar convivendo contigo. Eu quero conviver contigo. Eles tiveram o prazer de conviver com Jesus. Num período curto de ministério de 3 anos. Uma convivência muito rápida. Quando Jesus aparece, Jesus aos 33, já encerra seu ministério, quando ele vai à cruz e de lá vai aos céus. Já vem aqui João escrevendo em Apocalipse 22, 7. Eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aí uma palavra profética de João, palavra profética dizendo, no processo de revelação profética que ele teve, dizendo que veio em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou seja, nós somos felizes porque acreditamos, nós somos felizes porque seguimos, nós somos felizes porque obedecemos, ou procuramos obedecer o máximo, porque meditamos, porque guardamos, sabe? É a palavra, não existe outra coisa. Para nós cristãos é a Bíblia não tem de auxiliar. O cristão, ele não deve trabalhar com o livro auxiliar. O cristão católico, ele trabalha com o livro auxiliar. Então, o cristão espírita trabalha com o livro auxiliar. E alguns até dizem que não é nem cristão. Eu não sou cristão, eu sou espírita. O Leonardo sabe disso porque ele veio lá. Então, o pessoal falou assim, o livro auxiliar não seria a Bíblia? Qual seria esse livro auxiliar? É o missal. Oi? Missal. Missalves. É um livrinho menor para te dar todo o processo litúrgico da Cristo e tal, aquela coisa toda. Ele lendo o missal, vai fazendo tudo aquilo ali, já está falando mais. Não precisa mais praticamente nem se preocupar com a Bíblia. Então, as palavras sim deste livro. Vamos lá, José. E aí? O que é que acontece? Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o sucesso do povo de Deus sempre esteve atrelado à conduta deles. É verdade ou não é? A gente olha no Antigo Testamento, você vai ver pessoas que tiveram condutas que não foram legal, mas tiveram tempo de serem resgatados, de reconhecerem os seus erros e voltarem-se para Deus. Deus sempre dá chance, dá uma, dá duas, dá 10, dá não sei quantas, infinitas chances. Então, isso vem desde os tempos antigos e é do mesmo jeito ainda hoje. Entendeu? O sucesso do povo de Deus, nós fazemos parte desse povo de Deus, desse conjunto de povo de Deus, está atrelado à conduta de cada um. É a conduta de cada um. Então, às vezes a gente olha, cada um tem o seu ponto de vista, a sua maneira de olhar, e a gente vê esse tipo de situação, de condutas de pessoas. Nós não temos condutas de pessoas uniformes, não dá para ter, porque todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Então, Deus deu-lhes a garantia, no passado, eu falo de serem fiéis a esta palavra, eles seriam bem-sucedidos na vida. Em quê? Em tudo. O sucesso da gente é tudo, é um pacote. Quer dizer, isso aí vem das nossas áreas, a nossa área emocional, a nossa área material, a nossa área familiar, a área espiritual, profissional, financeira, está tudo atrelado. Então, quanto mais nós procuramos servir a Deus, procuramos mais guardar a palavra, quanto mais a gente procura entender, e bater, não entendi, vou de novo, eu quero saber, eu descubro, e a palavra por si só, ela vai se auto-revelando a você. Você vai descobrindo como é que eu li esse negócio, ali tantas vezes, agora aquilo saltou aos seus olhos. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu pessoas falarem assim, dessa forma. Então, aí onde está. Quando a gente guarda a palavra de Deus na nossa vida, a gente tem todas as chances, todas as oportunidades de termos esse sucesso. A Bíblia trabalha nas emoções? Sim. Não é só a psicologia que trabalha com as emoções. A Bíblia veio primeiro do que a psicologia. A Bíblia trabalha nas nossas emoções. Se você vai lendo o livro de Salmos, você vai vendo as situações emocionais que Davi passava. Ora, ele estava, muitas das vezes, a maioria das vezes, Davi está falando choro.
conversando consigo mesmo, procurando se autoconhecer, vendo como é que estava. A minha alma está abatida. Por que estás abatida, minha alma? Eu falava com ele, perguntava, ele mesmo respondia. Elevo meus olhos para os montes, meu Deus, de onde me virá o socorro? Já sei que o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse é o comportamento. É isso que tem na Bíblia, está aqui até hoje. A Bíblia trabalha nas nossas emoções, trabalha no nosso espírito, na nossa comunhão, na nossa intimidade com Deus. Nós temos um espírito que comunica-se com o Espírito Santo e que faz essa ponte aérea entre nós e Deus. É bom quando a gente descobre isso. A nossa situação material, meu Deus, o negócio é difícil agora. Pois é, isso aí é um conjunto. Só isso aqui já dá uma boa palestra. Como é que Deus pode trabalhar na situação material da gente? Como é que Deus pode trabalhar na situação? Porque tem decisões, opções. Então, problema de família, problema de ordem material profissional, financeira, opções, precipitações. Então, tem um conjunto. Muitas das vezes a gente vê pessoas reclamando, falando e achando que Deus não está fazendo, não viu, não se tocou. Porque são as nossas decisões. Livre-arbítrio. Você querer comprar, vender, casar, descasar, fazer, não fazer, ficar solteiro, querer mais, e assim, são opções que a gente tem. Mas a Bíblia ela tem soluções, orientações, né, para tudo isso. E aí, tem aqui uma outra coisa muito interessante. Deus fará a parte dele, quer dizer, Deus fará a parte dele. A parte dele. Quando você fizer a sua, sob a orientação de Deus, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Beleza, corretíssimo. Agora, eu botei aqui, grifo do professor, quando você fizer a coisa certa. Aí você faz coisa errada. Aí depois você vai dizer que foi Deus que lhe orientou? Foi precipitação. Foi decisão nossa mesmo. E nós fazemos isso constantemente. Aqui e lá a gente está fazendo coisas que não devia fazer, tomando decisões que não deveria ter tomado. Por quê? Porque a gente não foi buscar a orientação de Deus. Se nós fôssemos buscar a orientação de Deus, com certeza estaria a orientação. Foi buscar a orientação, fez assim mesmo. Então está aí. Sem mim nada podeis fazer. Então vai. Jesus não foi quem disse. Então se eu fiz, foi porque Jesus me orientou. Não, nem sempre. Ele orientou. Você não consultou? Se você não consultou, como é que você está dizendo que ele me orientou? Porque aqui muitas das vezes nós não consultamos a Deus para tomar certas decisões. Com medo de levar um não. Aí já que vai para o consulta, estou doido para fazer esse negócio, vai para o consulta e ele disse que não. E não vai. Aí você vai e tira do estudo, né, para ver se dá certo. É assim que acontece. Então, assim, professor, viver aquele pensamento, tudo de não é Deus começando no livro, é Deus me dando uma orientação, mas às vezes não é. Aí eu consulto a Bíblia para realmente, de fato, confirmar se é ou não é. Isso é correto. A Bíblia, a oração. Pode buscar isso, esse tipo de orientação. Porque acontece Pega um diazinho, confusões, né? Assim, vai muito bom e não, mas Deus mandou ir por esse caminho e aqui eu vou dar uma caiba por outro. Aí pronto. uma tomada de decisão, você pede orientação para Deus, para saber como é que vai fazer isso direitinho. Né? Pede prazos, pode dar a resposta a você amanhã, depois de amanhã. É o tempo que você ora, você pede orientação a Deus. Às vezes a gente se percebe. Né? Mas uma das maneiras é buscar a Bíblia para confirmação. É bom, a Bíblia é a melhor profecia, é a palavra de Deus. E é a melhor profecia. Mais para frente, se tiver tempo, vamos contar umas histórias então, para perceber comigo. Então, vamos lá, tem aqui um cronograma aqui. Então, o momento. Sabe o momento que o ser humano faz coisas sem a ajuda de Deus? Aqui é uma pergunta. É quando ele peca. Eu pequei porque Deus permitiu. Mas eu pecou porque você disse.
Eu consultei a Deus, eu podia pecar. Ele disse que sim, mas não existe. Não existe isso. Eu vou pecar, vou sair agora para pecar. Eu até falei com Deus, já pedi perdão antecipado. Premeditado. 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 Não perdoa? Perdoa, dá licença. Vou ali, dá uma pecadinha. Diga aí. Eu pedi perdão por antecipação. Por acidente. Exato. Eu estou pedindo por antecipação. Existe isso. Não existe. Então, voltou no pecado. Deus não ensina ninguém a pecar. Ok? Não ensina. Muito menos. Não usa alguém para pecar. Para com esse papo. Foi Deus que botou aquele avião na minha frente, eu pequei. Não, ele não bota nem teco-teco. Quanto mais avião. Tá? Então, pois o pecado é uma decisão humana. É o livre-arbítrio. Como é que nós temos reagido a isso aí? É a decisão. Está aí, está exposto, está na vitrine. Você vai se você quiser. Você adquire se você quiser. Está na vitrine. Você diz, não, está errado. Deus devia proibir isso. As pessoas de fazerem isso ou isso. Não, proíbe nada. Aí as coisas estão acontecendo descaradamente todos os dias. Quer ao vivo na rua, então você liga na televisão para ouvir notícia. Não tem uma que você não pega um viés de mentira. Mentira, de fidelidade, de falcatrua, um monte de coisas. Um monte de coisas. Então, vamos lá. Aí vem uma pergunta muito interessante, né, que às vezes as pessoas gostam de fazer. Por que não morre aquele que peca? Crente ou descrente? Pô, tem que fazer uma faxina. Tá? Então, vamos. Fica ela só filé. Eu não ia chamar ninguém. Talvez você fosse o único, mas não sobrava ninguém mesmo, não. Então não existe isso. Não é porque não morre aquele que peca. Não é porque não é para morrer, é para se consertar. É para reconhecer o pecado e se consertar e pronto. E deixar a vida. Seja ele de crente peca. A pessoa que é só descrente. Não, é o crente ou descrente. É nós cristãos que estamos mais, eu me permito a minha sinceridade, nós somos o grupo de cristãos que mais nos aproximamos de Deus. Mas existe um outro grupo de cristãos aí, os cristãos católicos romanos, cristãos espíritas ou alguns que se dizem que são nem cristãos. Tá? Mas nós somos o grupo que mais nos aproximamos de Deus. E procuramos tirar todos os sargassos que querem nos pegar. Então, talvez o crente seja mais apedrejado. Sim, com certeza. Tá bom. Com os frutos. Sim. Eu vou apertar agora. Santo. É uma palavra que ninguém consegue, seja um católico, seja um espírita, que são os dois turnos, né, e dizer que eu sou santo. Eu estou de santo, não é santo para nenhuma. E Paulo diz, gente, sempre sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos de toda a vossa maneira de viver. Foi Paulo.